Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live Leitura Zen. Estamos lendo aqui o Dhammapada, né? Uma importante parte aí do Cânone Pali, de outros cânones budistas. E estamos chegando bem ao fim, né? Hoje a gente já vai ler aí o capítulo 19, né? Sendo que são aí ah, né, 26 capítulos, né? Ou seja, mais 2, 3 semanas a gente deve finalizar, né? Fazendo conta aqui com o índice, né? Hoje estamos lendo então o capítulo 19 dos justos. Daí semana que vem vai ser do caminho, miscelânea, depois dos infernos, o elefante, depois dos desejos dos monges e termina daí com dos brahmanes. Então a gente está falando de mais 1, 2, 3 semanas e meia. Passa rápido, né? Faz pouco tempo que parece que a gente começou a ler o Dhammapada, né? Talvez não faça tão pouco tempo assim também. Nessa pandemia eu acabo perdendo um pouco a noção do tempo, né? Mas não sei, me pareceu que me pareceu me pareceu que foi bem rápido, né? Olha aí o pessoal chegando, né? A Paiva aqui, o pessoal chegando. Boa noite para vocês, tudo de bom, né? E pessoal, lembrando aqui, né? Essa live agora tá indo pro YouTube também. Não sei se vocês estão vendo aqui no Facebook, se estão vendo no YouTube. Se vocês puderem, apoiem aí o canal do YouTube, apoiem aí a página do Facebook. Isso aqui é um trabalho totalmente voluntário que a gente faz, tá? É, e comentem, acompanhem, compartilhem, né? Auxiliem aqui, a nossa ideia é tentar divulgar o Zen, né? Tentar trazer ou dar um acesso maior, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, o budismo é elitista, o budismo é isso, o budismo é aquilo. Ah, mas assim, nós todos que estamos envolvidos aí no budismo, a gente vem fazendo, principalmente nesse pós-pandemia, com a digitalização das sanghas, a gente, não só aqui no Bushinji, mas outros grupos aí também, vem fazendo um esforço enorme, né, para proporcionar um Dharma aí para todos vocês, né? Então, por favor, acompanhem, compartilhem, comentem, concordem, discordem, fiquem à vontade, tá? É, Bem, isso posto, pessoal, vamos começar aí a leitura, tá? E espero que vocês gostem da, da leitura de hoje. É um capítulo bastante interessante. E vamos fazer aquele velho esquema que eu vou lendo aqui os trechos e vou comentando, né? E falando um pouco sobre eles. Esse capítulo de hoje aqui, eu acho que ele é um grande resumo do pensamento de Dogen Zenji, né? Eu vou acabar comentando um pouco sobre isso também. Então, eu acho que vai ser bem interessante, né? Mas bem, vamos lá. Capítulo 19 dos Justos. Os dois primeiros aqui eu vou ler junto e comentar junto porque eles são partes integrantes aqui. Se um caso julgar não isento, nunca será, por isso, justo. Mas quem o que é bom do que é mal com erudição apartar e com isenção pelo Dharma, equitativo outros julgar, amparado no Dharma, sábio, este sim
chamarei de justo. É, nesses dois primeiros versos aqui já dá pra gente parar assim e ter um bate-papo sobre budismo aqui assim, que leva o resto da noite. É isso que eu amo do Dhammapada, né? Porque então assim, a gente vai falar dos justos. E Buda já inicia aqui dando a definição daquilo que ele considera justo, né? Daquilo que ele considera justo ou o que ele chama de justo, né? Então, se a gente vai falar dos justos, o que é justo para Buda? O que é justo para o budismo, né? E ele começa já na primeira frase assim: se um caso julgar não isento. O que isso significa não isento, né? Aqui para o budismo. E daí isso me remete de novo, e vocês vão ver que eu sempre bato um pouco na mesma tecla, né? Me remete de novo aos nossos 5 agregados, dos quais nós temos um deles, que é a volição, sankhara, volição. O que é a volição? A volição são as nossas vontades. E de onde vêm as nossas vontades? Elas vêm do nosso karma, né? São os 12 elos aí da geração codependente, né? Então nós temos um karma, que é um conjunto de ações aos quais nós estamos sujeitos, e essas ações moldam a maneira como nós entendemos o mundo através dos nossos agregados. Ou seja, a maneira que nossa mente percebe, a maneira que nós sentimos esse mundo, a maneira que nós percebemos esse mundo, né? Então esse entendimento geral que temos do mundo, ele está enviesado pelo nosso karma. Portanto, toda e qualquer situação que nós, sim, julgamos, nós não a julgamos com isenção. Por que nós não julgamos com isenção, né? Porque nós somos esses seres enviesados, nós somos esses seres condicionados. Então, normalmente, nós estamos julgando situação a situação através da lente do nosso condicionamento. E julgando através da lente do nosso condicionamento, nós não estamos sendo justos, tá? Agora, o que é bom do que é mal, com erudição apartada, ou seja, aquele que é capaz, sim, de com erudição, e preste atenção nisso, com erudição, ou seja, com meu intelecto, eu consigo apartar o bem do mal. Perfeito. Então eu estou usando o meu intelecto é uma ferramenta, sim, condicionada, e eu estou apartando bem do mal com o meu intelecto. Mas, olha o segundo estrofe. Com isenção, pelo Dharma. O que o Dharma significa aqui? O Dharma é justamente essa verdade, além da versão da verdade que eu entendo, né? Ou seja, por isso que é com isenção pelo Dharma. A isenção de julgamento no budismo só se dá para aquele que é capaz de observar as coisas com o olho do Dharma, né? Que é o quê? Que é equitativo. Por que ele é equitativo, né? Ele é equitativo porque ele não enxerga as diferenças, ou seja, ao mesmo tempo que com a minha erudição, com o meu eu condicionado, eu aparto sim bem do mal, ao mesmo tempo eu enxergo aquela ação como condicionada, eu enxergo a equidade dessa ação. É esse que é capaz de enxergar com o olho físico e com o olho do Dharma ao mesmo tempo que Buda chama de justo. E isso resolve um monte de problemas que a gente tem, que o pessoal normalmente fica assim, mas se é o absoluto assim, não sei o quê, porque eu não faço mal, porque olha o que Buda está falando. Ele não está jogando fora o nosso condicionamento, ele não está jogando fora a nossa percepção das coisas. Não! Ele não faz isso.
Ele mantém. Ao mesmo tempo que eu olho as coisas com a minha erudição, com a minha cognição, eu olho ela também ao mesmo tempo com esse outro olhar, com esse olhar do Dharma. Ou seja, eu aplaco o relativo e o absoluto ao mesmo tempo. É por isso que nós falamos, né, que os bodhisattvas, os budas, eles engolem toda a dualidade em um só momento, né? Então veja o quão interessante são essas duas primeiras estrofes, né? Então agora sim, aquele que está julgando as coisas amparado no Dharma, ou seja, amparado na verdade absoluta, sem ter deixado de lado a sua erudição em apartar o bem e o mal, esse sim é chamado de justo, né? Aqui, assim, eu não sei de vocês, mas aqui já deu. Obrigado, Dhammapada, obrigado, boa noite. Mas vamos seguir, porque o capítulo segue sendo ótimo. Esse livro eu fico parecendo criança no dia de São Cosme e Damião, né? Então, vamos lá, voltando. Apenas porque muito fala, nunca será, por isso, sábio. Seguro, sem ódio, sem medo, esse sim chamarei de sábio. Ou seja, o sábio, e aqui a gente vai ter uma série com vários exemplos desse tipo. O sábio, e a gente vai ver muito isso no Sutra do Diamante, o sábio, o Buda, o desperto, ele não é representado por nenhum tipo de característica. Ele é representado pela própria sabedoria em si. E aqui a gente começa a entrar naquilo que eu falei de Mestre Dogen, né? Do pensamento de Mestre Dogen, né? Porque Dogen vai falar, né, que a prática é o próprio despertar, né? Nós não praticamos para despertar, né? Shunryu Suzuki coloca isso de uma maneira muito interessante, que ele fala, né, que para nos libertarmos, primeiro temos que estar libertos, né? E aqui a gente vai começar a perceber Buda falando isso sobre os justos. Ele definiu o que é o justo. O justo, ele tem que ser capaz de olhar as coisas com o olho do Dharma, né? Então, não é por uma característica em si, não é por um atributo que vamos perceber o justo, tá? E não vamos ser justos para entender o Dharma. Nós não praticamos tudo, não praticamos os preceitos, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Na descrição desse vídeo eu coloquei essa última estrofe também, tá? Não será protetor do Dharma apenas porque muito fala. Quem, mesmo se pouco aprendeu, e o Dharma por si entendeu, será, sim, protetor do Dharma, e dele não descuidará. Ou seja, o que importa realmente é ter sido capaz de perceber essa verdade além do nosso próprio condicionamento. Não refutando o nosso condicionamento, como eu já disse, mas integrando. Nós integramos uma perspectiva nova, mas nós não refutamos, nós não abandonamos uma perspectiva antiga. Nós passamos a ter a sabedoria de entender a cada momento, ou quando usar, inclusive de maneira integrada, as distintas perspectivas que temos. A gente já faz isso no dia a dia, né? Às vezes quem trabalha aí com programação, com não sei o quê, às vezes a gente vê uns paradoxos que acontecem na linguagem de programação, porque aquela linguagem de programação leva tudo ao pé da letra, né? Leva tudo de uma maneira extremamente literal. Porque a máquina tem uma mente obtusa, né? Vamos colocar assim. E nós não, a gente consegue ser interpretativo, a gente consegue entender um contexto. Ao mesmo tempo que às vezes a gente percebe pelo contexto que aquilo não é literal ou não, etc e tal, é a mesma coisa, é um novo nível de maturidade, é uma nova perspectiva que se integra ao que nós já temos, né?
Apenas porque leva cãs, nunca serás por isso ancião. Só teus anos se acumularam, por velho em vão, tu serás tido. Então, de novo, né? Não são as características, né? Não é porque você já é velho, com os cabelos brancos, não é porque muito fala que é sábio, não é porque muito estudou o Dharma que você o compreende, né? Fiel ao Dharma e à verdade, dócil, contrito, controlado, livre das impurezas, sábio, este sim chamarei de ancião. Ou seja, quem é o ancião? Quem é o Tero, né? Que é esse ancião, que é um praticante muito respeitável. É justamente esse que é fiel ao Dharma. Ou seja, o que significa ser fiel ao Dharma? Significa que eu sempre estou com essa perspectiva do Dharma. Eu sempre tenho a consciência, o meu próprio condicionamento, a minha própria falhabilidade. Nem por saber bem expressar-se, nem por uma bela aparência, será um homem respeitável. Se enganoso, ávaro, invejoso. Né? Ou seja, de nada adianta, né, ter uma oratória muito boa, ser muito bem afeiçoado, etc. E tal, né? Mas, se livra-se desses males, cortadas as suas raízes, livre de todo ódio, sábios, este sim, acho respeitável. Né? Ou seja, aquele que se controla, aquele que entende, aquele que não está entregue aos grilhões da própria vontade. Esse sim é sábio. A calva não faz o asceta. Se não for contido e mentir, se cheio de avidez e anseios, poderá ser ele um asceta? E daí aqui eu volto de novo à questão de Dogen, né? O que faz o monge não é a característica do monge, né? Aquele que deseja, pelo menos dentro do Zen, se tornar um monge com desejos e ânsias de despertar, única e exclusivamente de despertar, e acha que isso é o necessário, eu preciso ser monge para despertar. Não. O caminho monástico é uma outra proposta. Despertar, todos podem despertar. Aqui agora, nesse momento, todos podem despertar. O caminho monástico é uma outra coisa, né? Quem dominar os seus defeitos, tanto os grandes como os pequenos, por tê-los podido domar, este sim chamarei de asceta, né? Ou seja, quem que é o asceta? Quem que é que se domina, né? De fato, não é quem faz essas práticas complicadas, tal, mas é quem realmente se domina. O que significa se dominar? É, de novo, é entender o próprio condicionamento, é entender a própria falhabilidade. Apenas porque pede esmolas, nunca será por isso um monge. Dedicando-se ao Dharma vis, nunca será tido por monge. Ou seja, nem que você viva no mosteiro, nem que você siga todo o Nyoho. Nyoho são as tradições, né, que o corpo monástico carrega. Não é isso que vai fazer você ser um monge. Quem aqui o bem e o mal superar, ó, de novo voltando ao primeiro, mantendo-se casto e passar pelo mundo atento, como assim passar pelo mundo atento, né? Este sim chamarei de monge. O que é passar pelo mundo atento? É justamente ser capaz de ver esse Dharma. Estar atento, atenção plena, não é você estar extremamente concentrado a cada segundo. Não é isso que atenção plena significa, né? Hoje em dia o pessoal, a gente acabou caindo um pouco nisso, né? Que o Zen, que a atenção plena é você estar 100% focado naquele momento. Não. Atenção plena é você enxergar as várias camadas de realidade que existem ao mesmo tempo. É aquilo, de novo, que Buda falou na primeira estrofe. Ao mesmo tempo que eu uso o meu intelecto para distinguir bem e mal, eu uso o meu olho do Dharma para olhar
com plenitude o mundo. Isso é a atenção plena. E daí percebe, o monge, quem Buda vai chamar de monge, é quem já passa pelo mundo com essa atenção. Volto agora para Dogen, né? Que a prática é o próprio despertar. Em que sentido? Significa que quando eu pratico eu já estou desperto? Não. Eu preciso buscar esse despertar. Eu preciso buscar essa experiência. Eu preciso abrir essa consciência. Eu preciso aprender essa nova perspectiva. Eu preciso praticar Prajna Paramita, desenvolver o meu olho de Prajna, desenvolver o meu olho de Dharma e desenvolver o meu olho de Buda, de novo, conforme explicado no Sutra do Diamante. Né? Agora, eu de fato sou um monge, eu de fato pratico o budismo quando eu conseguir esse nível. É isso que significa que para se libertar, primeiro deve ser liberto. Porque é uma percepção que nós temos que ter. Né? Parece algo complicado, talvez por intelecto realmente seja, mas não é. Então esforce-se em entender isso. É aquele que já tem essa atenção, esse sim é o monge. Então todas as práticas que temos não é para despertar. Você só vai realmente praticá-las quando compreender tudo isso. Só por calar não será sábio. Lembra que ele falou que falar muito não é sábio, mas se calar também não. Se for confuso e insistente, quem? Como ao pesar na balança sagaz, o bom para si escolhe. Né? Então, o sábio não é nem aquele que fica em silêncio, que é conciso, ou aquele que tagarela muito. Né? Mas é quem é aquele que, como ao pesar na balança, é sagaz, o bom para si escolhe. É aquele que sabe distinguir. Né? No Nasta Sahasrika Sutra, né? O Sutra Prajna Paramita tem 8.000 versos, tem uma parte que Buda está conversando com o Sagra e perguntam, né? Aonde que o ser desperta, onde que o Bodhisattva permanece? E dizem, ele não permanece em local algum. O Bodhisattva ele não repousa sua mente. Ele está a todo momento em movimento. Esse é o poder de Prajna Paramita. Né? É justamente essa compreensão das coisas. Ou seja, é como o sagaz que consegue medir os vários pesos na balança. Né? E o mal, bem depressa rejeita, né? É uma continuação do último. Neste mundo bem distinguidos, é sábio, por isso é sábio. Este sim chamarei de sábio. Ou seja, quem que é o sábio mesmo? É justamente esse, que não está repousando. A gente, né? Pensa de novo no que eu estava explicando sobre Sankara, sobre as volições. Nós repousamos a nossa mente, nós repousamos a nossa percepção, a nossa sensação no que o nosso karma diz. E quando repousamos a nossa mente, o que isso significa? Nós acreditamos que aquilo no qual repousamos a mente é a realidade. Né? E a partir do momento que repousamos a mente naquele conceito e achamos que aquilo é realidade, e observamos só com esse nosso intelecto, só com a nossa erudição, e falamos, isso é mal e isso é bom, pronto, nós temos um problema. Nós não somos sábios. Agora, quando nós não dispensamos esse nosso intelecto, mas, ao mesmo tempo, né, nós temos essa mente que não repousa, que não permanece em local algum, que caminha livremente como a mente dos bodhisattvas, aí sim eu vou ser o sagaz que consegue escolher o bem e o mal. Livre, totalmente livre, caminhando. Esse é o ponto aqui. Esse sim é o sábio que Buda fala. Por maltratar os seres vivos, por isso não se fará nobre. Quem bem tratar todo ser vivo, este sim chamarei de nobre.
E aqui, né, assim, eu acho que isso é bastante evidente, mas aqui eu vou levar até para um outro lado, né? Porque a gente maltrata às vezes a nós mesmos, né? A gente pega assim, às vezes, eu tenho que eliminar o meu ego, eu tenho que eliminar este meu lado, eu tenho que... Não estou assim também maltratando os seres vivos? Não estou assim também me forçando, me tosando, me tolindo, né? Não é essa a questão, né? Nós buscamos a plenitude, né? É o que ele estava falando lá no começo, né? Sem isenção, né? Pelo Dharma equitativo, né? Pelo Dharma equitativo o quê? Né? Julgando o bem e o mal com equidade, de novo na balança, vendo o que é bom, o que é ruim, sabendo julgar este caminho, tendo essa responsabilidade, usando a cada momento todas as faculdades que possuímos ao nosso dispor. O budismo não é um caminho de desprezo por algo. É um caminho de percepção e aceitação desse algo, dessas condições que temos e como que elas funcionam e como podemos seguir com elas. Isso é essencial de se entender. Nem por preceitos ou rituais, nem por muito saber o Dharma, nem por saber bem meditar, nem por viver longe de tudo, pensando atingir na renúncia a calma que os leigos não têm, não deves vangloriar-te, ó monge, se dos venenos não te livraste. E conclui com essa estrofe magnífica, com essa estrofe assim, estupenda, perfeita, né? E de novo, volta aqui ao pensamento de Dogen Zenji, né? Não adianta você meditar, não adianta você realizar todas as cerimônias, todas as liturgias, mendigar. Você pode seguir o Vinaya todinho, à risca. Você pode seguir e saber de cor todos os xinguis, saber todinho de cor todos os sutras já proferidos. Se você não se livrou dos venenos, da ilusão, do apego e da aversão, de nada adiantou. Quem são os justos? Quem são os nobres? São aqueles que foram capazes de superar os 3 venenos: desejo, apego e aversão. É isso que Buda fez debaixo da árvore Bodhi. É isso que nós temos que fazer. Esse é o despertar. E perceba, ele não joga fora ilusão, apego e aversão. Ele observa e deixa vir e ir. Há uma sabedoria profunda nisso. Pessoal, espero que tenham gostado do capítulo de hoje. É um capítulo assim magnífico, fantástico, né? Tô vendo aqui Lucas, Judite, Alexandre mandando boa noite aqui, Juscelino também mandando um gachô pra gente. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso aí a leitura à noite de hoje, né? E vamos agora para o encerramento. E vocês que estão acompanhando aqui conosco, se puderem, por favor, juntar as palmas das mãos em gachô para a transferência dos méritos dessa prática. Nega waku waku no kodoko mote amani kuisani oyogoshi warerato shujo tomi no tomoni butsudo jozen koto jiho sanshi shifu shisombo samoko sa okoho jahuromi. Que os méritos dessa prática se espalhem por todos os cantos do universo, beneficiando inúmeros seres. Muito obrigado a todos, uma ótima quinta-feira e um ótimo resto de semana para vocês. Obrigado.